Este é mais um vídeo da indicação de livro, e o livro desta vez é o do Fundamentos de Matemática Elementar, dessa coleção, o livro do segundo volume de Logaritmos. Eu já fiz um vídeo sobre a coleção inteira, vou deixar aqui no card, e também um vídeo sobre o primeiro volume da coleção, e desta vez eu vou mostrar por dentro como que é este livro aqui sobre logaritmos. Bom, dando um breve resumo sobre esta coleção. Esta é uma coleção que passa pelo assunto de matemática de ensino médio de forma bem completa. Então, mesmo para vestibulares mais avançados, o pessoal utiliza uma coleção dessa. Então, são vários livros, vai até o volume 11. Para você entender melhor, veja o link, o outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então, como é que vai funcionar este vídeo? Vou falar sobre o assunto que tem aqui neste livro e mostrar o livro por dentro. E no final, como eu sempre faço nesses vídeos de indicação de livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar na Amazon, o link de afiliado. Então, é o seguinte, logaritmos é uma parte da matemática muito interessante porque eles facilitaram muitas contas no passado, quando a gente não tinha uma calculadora científica à disposição, uma calculadora que já faz contas para a gente num nível que a gente nem precisa se preocupar como que a conta é feita. E claro que hoje continua sendo ainda mais útil, na verdade, os logaritmos. O que acontece? É uma história que eu já contei em outro vídeo, uma história muito interessante, que é como que a invenção dos logaritmos lá no século XVII possibilitou que navios conseguissem se orientar em alto mar, no meio do Oceano Atlântico. Isso possibilitou o sucesso de grandes navegações para conseguir fazer, através de fazer contas com posição dos astros, aí dá para saber a posição do navio sem se perder no mar, que não é uma coisa interessante de acontecer, né? Depois você veja no vídeo que eu falei sobre isso, sobre essa história dos logaritmos e as grandes navegações, que ficou bem interessante aqui. Mas neste vídeo eu vou focar nesta parte de logaritmo. Bom, é o seguinte, ó, o livro ele tem quantos capítulos? Tem 7 capítulos. Aí ele começa com potências e raízes, porque ele precisa criar a base para você entender o que é um logaritmo. Então, vou mostrar aqui por dentro. Ó. Potências e raízes. Um número elevado ao quadrado, um número elevado ao cubo e assim por diante. Aí, uma outra forma de ver isso é a abordagem da função exponencial. Aqui também, segundo capítulo. Aí já tem um terreno suficiente para definir o conceito de logaritmo, que, como eu falei, surgiu lá no século XVII, não é uma ideia tão intuitiva assim. Muita gente hoje estuda no ensino médio pensando, para que serve isso? Mas se você vai estudar engenharia, se você está estudando engenharia, vai aparecer bastante logaritmo nas suas contas, nos seus estudos, então acho que isso não deve ser motivo de questionamento. Aí aqui eu estou mostrando um livro que pode te ajudar no estudo desta parte. Depois, no capítulo 3, propriamente sobre logaritmos, mostrando as propriedades de logaritmo, definição, propriedades, imagem, gráfico, equações exponenciais e logarítmicas, ou seja, você pode colocar exponenciais e logaritmos numa mesma equação, aí você tem que resolver, tem que calcular alguma coisa, inclusive para calcular, como no exemplo que eu citei, a posição lá do navio. Aí depois, inequações exponenciais e logarítmicas e logaritmos decimais. Bom, é bastante coisa sobre logaritmos. Então olha só, no capítulo 1 ele começa do mais básico assim, potências e raízes, com as definições mesmos, e tem os exercícios do nível mais básico possível, né? Mostrando as propriedades, sem simplificar demais a coisa e com a didática necessária para aluno de ensino médio, né? Aí vamos para o próximo capítulo, que é da função exponencial. Aí temos aqui, ó, lemas, definições, propriedades, provando inclusive. Aqui, ó, tem traçando gráfico para você entender como que é.
Se você já conhece o estilo desta coleção, Fundamentos da Matemática Elementar do IESE, você vai reconhecer. Já dá para resolver algumas equações aqui. Aí, propriamente, os logaritmos mais propriamente ditos, né? Aí, ó, tem até a historinha aqui no capítulo anterior, definições, do jeito que precisa, olha só, propriedades, demonstrações, vários exercícios para resolver, porque é assim que se aprende de verdade, fazendo na prática, né? E tem exemplos de aplicação no mundo moderno, digamos assim. Olha só, por exemplo, pH. Sabe o que é pH? Que mede acidez ou alcalinidade. É definido em termos de um logaritmo. Tem outros exemplos também, como por exemplo a escala Richter de abalo sísmico. Várias outras coisas dependem de logaritmo. E ele gosta de trazer umas leituras aqui para você contextualizar como que isso surgiu, qual que é a relação com outras coisas, com o contexto histórico da época. Lagrange, aqui ó, função logarítmica, mostrando gráficos aqui também. Inequações logarítmicas e exponenciais, mesmo jeito aqui. Logaritmos decimais. A gente tem dois tipos principais de logaritmos, que são os decimais e os naturais, também chamados de neperianos. E, no final, respostas dos exercícios. Então, como eu falei, essa é uma coleção que divide os assuntos de matemática de ensino médio em 11 volumes. Este é o volume número 2, está aqui a lista, de logaritmos. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, em destaque o link para este livro aqui. Eu não sei te informar quanto que ele está na Amazon, porque isso pode mudar todo dia, então clique lá para ver. E também os links de outros livros desta coleção. Se você tem alguma pergunta sobre algum livro técnico de matemática, de engenharia, de circuitos elétricos, de eletrônica, de seja lá o que for nesta área assim, engenharia elétrica, eletrônica, ou que sirva para esta área, como por exemplo matemática e física, deixe aqui nos comentários para eu saber e servir de sugestão para próximos vídeos de indicação de livro. Lembrando, link de afiliado para ver lá na Amazon está aqui na descrição e agradeço a atenção e até o próximo vídeo.